Boa noite, eu sou o Dr. Luciano De Paoli. Sejam todos bem-vindos a essa breve exposição sobre a origem, como surgiram os direitos dos animais. Primeiramente, enfocamos a Bíblia. A Bíblia foi o primeiro marco onde surgiu a proteção e o direito animal. Deus, o Criador, criou o mundo, criou os homens e depois os animais. Em Gênesis 1, de 20 a 25, Deus relata como criou os animais. Mais adiante, ele passa instruções a Noé para estabelecer uma arca, a Arca de Noé, que salvaria um casal de cada espécie dos animais do grande dilúvio que teria e que arrasaria com o mundo. Noé, seguindo os ensinamentos de Deus, estabelece essa arca para que os animais fossem salvos e procriassem e habitassem toda a nossa terra. Mais adiante, em Provérbios 12:10, Deus diz que o justo zelará, ou seja, odiará pela saúde de seus animais. Mas também prevê que no mundo existirá os ímpios, que farão de tudo para causar dor, sofrimento e maus tratos aos animais. Em 1978, na França, em Paris, surge um marco principal, a base dos direitos dos animais, que seria a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, que estabeleceu muita coisa legal e importante que utilizamos até hoje em nossos dias para defender os animais das atrocidades das quais eles são vítimas. Todos os animais nascem iguais perante a vida e têm os mesmos direitos à existência, ou seja, o direito à vida e à existência são iguais tanto para os homens quanto para os animais, sem nenhum especismo. O homem, como espécie animal, não pode exterminar os outros animais ou explorá-los violando esse direito. Tem o dever de pôr os seus conhecimentos a serviço dos animais. Todos os animais têm o direito à atenção, aos cuidados e à proteção do homem. Nenhum animal será submetido nem a maus tratos e nem a atos cruéis. Se for necessário matar um animal, ele deve ser morto instantaneamente, sem dor e de modo a não provocar de angústia. Todo animal pertencente a uma espécie selvagem tem o direito de viver livre no seu próprio ambiente natural, terrestre, aéreo ou aquático, e tem o direito a se reproduzir. Toda privação de liberdade, mesmo que tenha fins educativos, é contrária a esse direito. Todo animal pertencente a uma espécie que viva tradicionalmente no meio do homem tem o direito de viver e de crescer ao ritmo e nas condições de vida e de liberdade que são próprios da sua espécie. Toda modificação desse ritmo ou dessas condições que forem impostas pelo homem com fins mercantis é contrária a esse direito. Todo o animal que o homem escolheu para seu companheiro tem direito a uma duração de vida conforme a sua longevidade natural. O abandono de um animal é um ato cruel e degradante. Todo animal de trabalho tem direito a uma limitação razoável de duração e de intensidade de trabalho e a uma alimentação reparadora e ao repouso. A experimentação animal que implique sofrimento físico ou psicológico é incompatível com os direitos do animal, quer se trate de uma experiência médica, científica, comercial ou qualquer que seja a forma de experimentação. As técnicas de substituição dos animais por outros métodos devem ser utilizadas e desenvolvidas. Quando o animal é criado para alimentação, ele deve ser alimentado, alojado, transportado e morto, sem que disso resulte para ele nem ansiedade nem dor. Nenhum animal deve ser explorado para divertimento do homem. As exibições de animais e os espetáculos que utilizem animais são incompatíveis com a dignidade do animal.
Todo ato que implique a morte de um animal sem necessidade é um biocídio, ou seja, um crime contra a vida. Todo ato que implique a morte de grande número de animais selvagens, isto é, um crime contra a vida, considerado como genocídio, um crime contra a espécie. A poluição e a destruição do ambiente natural conduzem também ao genocídio. O animal morto deve ser tratado com respeito. As cenas de violência de que os animais são vítimas devem ser interditas no cinema e na televisão, salvo se elas tiverem por fim demonstrar um atentado aos direitos dos animais. Os organismos de proteção e de salvaguarda dos animais devem estar representados a nível governamental. Os direitos do animal devem ser defendidos pela lei, assim como os direitos do homem. As constituições federais e as legislações pátrias de cada país estabelecem a proteção aos direitos dos animais. Na nossa, os direitos dos animais estão expressos no artigo 225, parágrafo 1º, inciso 8º de nossa Constituição Federal. Fora isso, nós vemos que surgiram várias correntes e movimentos de defesa dos animais que foram importantíssimas para libertar os animais desse grilhão de escravidão, esse grilhão de serem explorados pelo homem. Quais sejam? O movimento do bem-estarismo, que prega o bem-estar do animal e que criou leis nesse sentido. Surgiu depois a abolição dos animais, que foi inspirada na abolição da escravidão, da escravatura. Ou seja, da mesma forma que os negros no passado eram escravizados, mantidos sob exploração do homem, assim os animais também eram. E da mesma forma que os negros escravos foram libertos dessa escravidão, os animais também têm que ser libertos. Tanto que logo mais surge o movimento da libertação animal, que prega isso, a libertação total dos animais da exploração e da escravidão estabelecidas pelo homem. Esses movimentos foram super importantes, pois deles se originaram o vegetarianismo e o veganismo, que hoje está em voga, que é muito difundido e que virou até moda. O veganismo foi um movimento importantíssimo, pois pregou o não consumo da carne desses animais. De qualquer animal, sejam peixes, jacaré, sapo, carne vermelha, suínos, porcos. Todos os animais não devem ser consumidos para o homem. Assim acabaria com a exploração do animal que é utilizado para o consumo, para agradar o paladar humano. E assim nós vemos que foi assim que surgiram os direitos dos animais, tendo como base a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, e que foi super importante, pois nela, naquele tempo, em 78, já estabelecia que os animais não deveriam ser explorados e passar por sofrimentos e dores nos circos, nos aquários, nos zoológicos, serem sacrificados para o consumo da carne pelos humanos. Então nós vemos que disso surgiram outros direitos atualmente, como o direito dos pets, dos animais, da existência e convivência pacífica nos condomínios. A lei da gatinha, que originou esses direitos recentemente. E vários outros. O direito dos animais a andarem nos transportes públicos, o direito dos animais a frequentarem os hospitais para auxiliar no tratamento dos doentes internados. E assim nós caminhamos e lutaremos para que os animais tenham cada vez mais direitos e esses direitos sejam reconhecidos, pois já passou da hora dos animais serem reconhecidos como sujeitos de direito, assim como os homens, assegurados desse jeito pela nossa Constituição Federal. Muito obrigado, boa noite.